Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. Estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. E neste domingo, a palavra de Deus, proclamada em nossas missas, em nossa liturgia, trata sobre o tema da caridade e da correção fraterna na comunidade cristã. A comunidade cristã, que tem sua origem na comunhão trinitária, ela deve ser, por sua vez, também um espaço de comunhão fraterna, um espaço de convivência na unidade. O profeta Ezequiel nos diz que a omissão e a indiferença diante do pecado é muito grave, pois quando nós nos omitimos e o irmão se perde, somos também responsabilizados pela sua perdição. Daí, um tema também que se articula ao da correção fraterna. Não posso ver o irmão percorrendo um caminho que o conduza a um precipício e me omitir, porque a fé em Deus exige responsabilidade para com o outro. Isso comporta a vigilância, a solidariedade e a correção. Igualmente, a epístola de São Paulo aos Romanos, proclamada na liturgia de hoje, afirma que toda a lei de Deus encontra a sua plenitude no amor, de modo que, em nossas relações com os outros, os 10 mandamentos e qualquer outro preceito da lei de Deus se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo, conforme lemos na epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 13, versículos de 8 a 10. O evangelho desta liturgia de hoje trata-se de Mateus 18, o versículo de 15 a 20. E essa passagem do Evangelho de São Mateus é dedicada à vida da comunidade cristã e trata de 2 temas que estão intimamente relacionados entre si e muito importantes para a vida da comunidade cristã, que é a correção fraterna e a oração comunitária. O Evangelho nos recorda sobre a importância da correção fraterna e de que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. A correção fraterna, de fato, é um tema muito delicado. Às vezes as pessoas não gostam de serem corrigidas, mas é fundamental para o crescimento da comunidade cristã e para o crescimento também humano do irmão que é corrigido, para o crescimento também na fé do irmão que é corrigido. Certamente, esse tema da correção fraterna reflete a situação da comunidade de São Mateus, com os seus problemas internos, sobretudo de convivência entre as pessoas. Era preciso encarar esses problemas. E assim o evangelista São Mateus recorda os principais ensinamentos de Jesus sobre a vida fraterna, o amor e a responsabilidade recíproca. Ou seja, somos uns responsáveis pelos outros. Na comunidade cristã, as pessoas são todas irmãs, formamos uma família. E se formamos uma família, isto implica responsabilidade e cuidados mútuos. O amor é a plenitude da lei, o elemento essencial da vida cristã. Portanto, somos responsáveis uns pelos outros. Por isso, Jesus ensina que quando há ofensas e conflitos pessoais, a primeira iniciativa deve ser o diálogo franco e sincero, tendo em vista a reconciliação. E essa proposta é uma alternativa às reações extremistas que muitas vezes pode acontecer por falta de diálogo. Muitas vezes há um problema entre irmãos, não se dialoga, daí decorre a indiferença, a vingança, o ódio, o ressentimento no coração, a difamação da pessoa, que são práticas inaceitáveis entre os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. A correção, em particular, é um gesto de amor. Por isso, ela deve ser feita com discrição, sem exposição nem acusação pública. A correção fraterna não é uma reação à ofensa da qual a pessoa foi vítima, mas é justamente um ato movido pelo amor ao irmão. Sem o amor, o exercício da correção fraterna poderia ser usado como pretexto para atitudes autoritárias, para atitudes abusivas, que é algo inadmissível numa comunidade cristã, pois na comunidade cristã devemos viver a fraternidade, devemos justamente sermos maduros na hora de lidar com conflitos entre nós, com dificuldade de relacionamento. Por isso, se o irmão me ofende, se o irmão comete uma falha contra mim, eu devo usar de caridade para com ele. E antes de tudo, eu devo falar-lhe pessoalmente, recordando-lhe
que quanto disse ou fez não foi algo bom, feriu, ofendeu. É como fala Santo Agostinho comentando esse texto: aquele que te ofendeu, ao ofender-te, causou em si mesmo uma ferida grave. E não te preocupas tu pela ferida de um irmão teu? Deves esquecer a ofensa que recebeste, mas não a ferida de um teu irmão. Ora, conforme essa fala de Santo Agostinho, quem ofende o outro ficou ferido em si mesmo. Aquele que por alguma razão ofende o outro por palavras, por atos, por covardia, por omissão, ele ficou ferido em si mesmo. E eu tenho que me importar com essa ferida que criou na alma dele. Por isso a importância do diálogo e da correção fraterna. Claro que eu devo esquecer a ofensa recebida, mas eu não posso me esquecer que aquele que inventou uma calúnia, aquele que de alguma forma me ofendeu, está ferido da sua alma. E essa pessoa tem que ser corrigida. Caso essa iniciativa não surta efeito da correção fraterna, de ir diretamente e conversar com a pessoa, se conversa, a pessoa não nos ouve e continua ainda empedernida nos seus próprios erros e na sua forma agressiva, no Evangelho de hoje, Jesus indica um segundo passo que devemos fazer, que é voltar a conversar com o irmão, na presença de 2 ou 3 pessoas, para ajudar o irmão a dar-se conta daquilo que ele fez. Se mesmo assim esse irmão não aceita a observação, é preciso então dizê-lo à comunidade, à igreja. E se não houve sequer a comunidade, a igreja, isso significa que o irmão realmente não está disposto a viver a fraternidade e, por conseguinte, deve ser tratado pela comunidade como um pagão, como um publicano. O que não significa excomungá-lo da comunidade, excluí-lo da comunidade. Mas o que deve fazer o pagão e o publicano? O pagão e o publicano devem se converter. Aquela pessoa, portanto, que não aceitou a correção fraterna, mesmo na presença da igreja, ela, então, é chamada à conversão. Então, esse irmão que é chamado à conversão, ele deve sentir também o afastamento da sua comunidade que ele mesmo causou, separando-se da comunhão da igreja, pois quando há uma contenda entre irmãos, fere-se a comunhão na igreja. Quando o irmão fere a unidade da comunidade e resiste a todas as tentativas de reconciliação, deve ser afastado. As portas, no entanto, da igreja vão continuar abertas, para quando ele se corrigir, se converter, voltar a poder entrar. Mas, para tanto, deve refazer o caminho de conversão, como fazem os pagãos e os publicanos. Tudo isso indica que há uma corresponsabilidade no caminho da vida cristã. Cada um, consciente dos próprios limites e defeitos, está chamado a aceitar a correção fraterna e a também ajudar os outros com este serviço especial. Ruim é quando a pessoa não tem a coragem de falar diretamente para as pessoas e cria a intriga, a fofoca, o fuxico, que envenena as relações e, mais do que envenenar as relações, assassina a reputação das pessoas. Além da correção fraterna, o Evangelho de hoje fala de outro tema muito importante na comunidade, que é a oração concorde. Jesus disse: se 2 de entre vós se unirem na terra para pedir qualquer coisa, obterão de meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem reunidos em meu nome 2 ou 3, eu estou no meio deles. Certamente, a oração pessoal é importantíssima. Aliás, é indispensável. Ai de nós se não tivermos uma vida de oração pessoal. Entretanto, o Senhor também garante a sua presença na comunidade, mesmo se ela for muito pequena, quando essa comunidade estiver bem unida e for bem unânime, a sua oração é ouvida. Como fala nosso Senhor, a oração concorde de quem reza unido é ouvida. A união entre os irmãos reflete a própria realidade do Deus unitrino, que é uma comunhão perfeita de amor. Orígenes dizia que nos devemos exercitar nesta sinfonia, ou seja, provocar comunhão fraterna na comunidade, ou seja, nesta concórdia, no âmbito da comunidade cristã. Quando há esta concórdia, nossa oração é ouvida. E nós devemos exercitar a concórdia, que é na correção fraterna, que exige muita humildade e simplicidade de coração, que é na oração, para que, unidos em Cristo, o nosso clamor se eleve até Deus. A primeira leitura da liturgia deste domingo é do profeta Ezequiel, capítulo 33, o versículo de 7 a 9. Esta leitura se liga à grande temática do domingo que nós estamos celebrando, da correção fraterna, pois o profeta Ezequiel, que viveu durante o exílio, ele tem consciência da sua missão profética,
foi escolhido por Deus para ser um vigia do povo de Israel. A imagem que ele usa do vigia é muito importante. As cidades antigas eram cercadas de muralha, uma alta torre, e lá estava o vigia. Quando o vigia via algum perigo, tocava as trombetas, um perigo externo, ou também alguma ameaça interna, tocava as trombetas para que as pessoas pudessem se defender. E esta imagem sintetiza a missão do profeta. O profeta é o vigia, é o porta-voz de Deus, é o responsável pelo bem do povo. Por isso o profeta fala, se vemos o pecador indo para o precipício, é nosso dever alertá-lo. Se não o fizermos e ele de fato cair no precipício, tanto ele vai ser condenado pela sua falta de responsabilidade, como nós, porque não fomos responsáveis, não alertamos. Mas se vemos o pecador indo para o precipício e o alertamos, e ele não se corrige, a responsabilidade já não é mais minha. Não me omiti, mas unicamente dele. No entanto, nós devemos exercer a função de vigia. É claro que as pessoas não gostam quando é exercida essa função de vigia. Deveriam agradecer quando elas estão tomando atitudes que não são corretas para um cristão e são advertidas. As pessoas não gostam, ficam ferozes e às vezes ficam com raiva, até inimigas, mas é necessário que exercitamos esta missão na comunidade. O profeta é o vigia, aquele que quando vê o perigo, que vê que o irmão está indo para o precipício, alerta-o para que ele possa evitar de cair no precipício. E a segunda leitura dessa liturgia é um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, precisamente o capítulo 13, o versículo de 8 a 10, onde Paulo fala do dever do cristão, que os cristãos têm entre si e para com o próximo, recordando o primado do amor que deve existir em nossos relacionamentos. Continuando o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo, ele ensina que na vida cristã o amor recíproco não é uma opção, mas é um dever. É um dever que nos compromete a todos. Para Paulo, os cristãos devem estar em dia com suas obrigações civis e não devem contrair débito com ninguém, com o próximo, inclusive para ter tranquilidade de consciência. Ora, mas se contrair débito com os próximos, devem ser bons pagadores? Pior coisa é uma pessoa que é mal pagadora, ou que sabe que não tem recurso e compra e dá calote nos outros. Por isso Paulo fala, não devemos dever nada a ninguém, mas em relação ao amor, este implica uma dívida constante. Todos nós somos devedores de amor ao próximo, porque fomos criados para amar. E o amor ao próximo é, portanto, o cumprimento da lei, pois é a síntese de todos os mandamentos. Assim, vivendo o amor ao próximo, podemos exercitar cada vez mais a correção fraterna na comunidade cristã, de modo que a comunidade cristã possa cada vez mais refletir aquela comunhão e unidade do Deus unitrino. Que as relações em nossas comunidades cristãs cada dia mais se aperfeiçoem. E assim também os relacionamentos entre nós cristãos cada dia mais se aperfeiçoem, de modo a que tenhamos um só coração e uma só alma.